Quando que veio, assim, esse desejo, a gente pensar nessa transição profissional, vamos dizer assim, né? De sair ali de uma profissão, da educação física, da fisioterapia, da própria docência, porque você foi professora, ainda é professora durante muitos anos. Então, mas quando que veio esse despertar para essa transição política? Nossa, não, eu quero realmente construir também uma carreira política. Como que isso aconteceu, Tia? O movimento ele aconteceu a partir da não existência de políticas de proteção às meninas e mulheres, da exposição que as meninas e mulheres têm no nosso país. E eu sou uma vítima, eu sou uma sobrevivente, porque eu sou mulher. Isso jamais teria me acontecido se eu fosse um homem. Se eu tivesse nascido homem, eu não teria vivenciado, atravessado o fogo. Então, isso me faz pensar muito qual é a proteção que as meninas e mulheres têm no nosso país. É claro, acontece feminicídio e agressão sexual, assédio no mundo inteiro, mas o Brasil, ele figura entre os piores países para você nascer menina. É um dos piores países do mundo, é assustador. Sim. Então, essa motivação, eu fiz parte dos comitês, a Lei Maria da Penha, ela não é uma vontade política e ela não foi fruto de pressão social. Nós tivemos um movimento muito forte no Brasil que chamou Quem Ama Não Mata, que foi o primeiro movimento feminista organizado, né, que lutou pela condenação do assassino da Ângela Diniz, não da Ângela Diniz, lá atrás. E aí vem a Maria da Penha, o agressor réu confesso não foi condenado, e ela recorre, então, à Organização dos Estados Americanos. Ela recorreu à OEA. A OEA condenou esse chileno, que é naturalizado brasileiro, condenou o Brasil, porque a OEA ela não pode condenar o estado do Ceará por não ter condenado o agressor. Ela condena a federação, o país, né? Porque o Brasil é signatário do Acordo de Direitos Humanos. Então, vem esse movimento de fora para dentro e o Brasil é obrigado, então, a instituir uma lei de proteção à mulher. Essa lei foi sancionada no último momento, né? Foi sancionada no governo Lula, em 2006, e todo o movimento de mulheres no Brasil trouxe sugestões, trouxe estudos, todos os estados foram convocados. Eu participei nesse comitê e a gente fez várias sugestões, leitura, tanto que a lei, ela é uma das leis mais perfeitas, né? É muito completa, né, Tina? Muito detalhada. Com todas as necessidades atendidas. O problema é que, como muitas leis no Brasil, ela não funciona de maneira adequada. Então, né, você vê a queda da criminalidade quando ela foi promulgada e depois você vê voltando a crescer, porque viu que não ia... A impunidade. A impunidade, o crime que não é punido, ele é permitido. Então, volta a se permitir. E a gente ia nesse movimento, e aí batendo de porta em porta. E também a questão da queimadura, né? O sequelado em queimaduras, por mais sequelas funcionais limitantes que ele apresente, ele não é considerado uma pessoa com deficiência. O que é um absurdo, porque a deficiência dele, às vezes, é muito mais grave do que de outras pessoas, sem comparar, porque eu defendo o direito de ambos. E aí a gente tentava incluir, tentava, e batia em porta, ia para o Congresso Nacional e fazia audiência pública. E aí um dia eu falei, uai, eu tenho que ter mandato, eu tenho que fazer essas leis. Para ser escutada. E quem manda, quem tem mandato, isso é um fato. E aí me tornei vereadora em 2012, fizemos um trabalho muito forte, com várias outras pautas, porque aí você entende a complexidade de uma cidade. Eu lembro da minha amiga Dominique, quando eu fui conversar, pedir volta, ela falou, Cristina, eu te ajudo, mas eu quero um compromisso seu. Eu falei, qual? Ela falou, você cuidar e arrumar as calçadas de Goiânia. Falei, calçada, tá legal, né? Nossa, eu não tinha noção da complexidade que era. E nem do tanto que tem calçada ruim em Goiânia. Você não anda uma quadra em Goiânia pela calçada inteiramente. Não tô falando de bairros distantes do centro, não. Tô falando aqui no Marista, no setor sul, no centro. Eu fui hoje na Polícia Civil, tá um horror. Lixo para todo lado,
tampa de bueiro quebrada, podendo causar um acidente grave. Então você olha a desorganização da cidade. E eu trabalhei muito, aprendi muito, fiz uma formação, que foi a formação RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Participei de um processo seletivo e fui selecionada num programa de formação de lideranças que era da RAPS com a Fundação Lehman. A gente teve 13 módulos, um inclusive em Oxford. Fiz essa formação, porque se eu estou ali, eu tenho que aprender, eu tenho que entender melhor o que que é, né? Porque você vai fazer as leis, você vai fiscalizar, vai promover debates e discussões com a sociedade, que são as audiências públicas, mas você precisa de instrumentos para isso, né? De conhecimento para isso, né, Tino? E aí você tem que estudar. Sim. E eu me preparei, mas eu defendo o princípio de 2 mandatos, né? Eu ando na rua hoje, as pessoas, mas por que que você não é candidata? Qual que é o seu número? Você é candidata, eu vou votar. Mas eu defendo 2 mandatos, eu vejo, e aí é uma questão de princípio. Eu sei que muitas pessoas podem contribuir mais, podem melhorar o processo, né, da Câmara ou da sua cidade, de Goiânia. Mas, enfim, eu defendo 2 mandatos. E não sou candidata, mas eu inspirei muita gente, ajudei muitas mulheres a entender que a Câmara é lugar para elas, porque muitas não se viam ali. Então, tem várias pessoas hoje candidatas que passaram pela minha equipe, que passaram por campanhas que eu fiz. Então, isso é muito prazeroso, né, de ver, né? Sim, você vê que são mulheres que compreenderam e a Câmara precisa dessa voz. Você vê, hoje são 37 cadeiras, mas nós éramos 35. De 35, 4 mulheres. É muito pouco, né, É Tino? muito pouco. É muito pouco. E aí as pessoas falam, os homens não pensam em mulheres. Claro, eles pensam, o mundo deles é deles, mas se eu explicar, se eu mostrar necessidade, se eu desenhar, eles vão me apoiar. Foram vários projetos que vereadores, não, entendi, realmente isso faz sentido, né? Então você precisa de um corpo feminino, de uma voz feminina, de alguém que tenha condições de discutir ciclo menstrual, gravidez, menopausa, tem que ter. Alguém que não saiba que falar. Você vai se limitar àquilo. Sim. Mas que vai usar uma linguagem. Como é que o Brasil pode andar, ter política pública para mulher, se eu só tenho um homem decidindo? Não vai andar. Que não vai viver as experiências que a gente, enquanto mulher, vive, né? Não vai viver. Gente, é muito bacana, Tina, você comentar sobre isso, porque desde o primeiro podcast, um primeiro podcast foi feito comigo e com a Jerusa, a gente contou muito das nossas histórias, né? E uma das coisas que nós enfrentamos muito foi preconceito mesmo, simplesmente por sermos mulheres, né? Num cenário masculino, e também desbravando, por vezes, uma posição de empresárias e também numa posição de gestoras, uma posição de empreendedoras, que, em tese, você vê homens de sucesso, né? Homens são executivos de sucesso, homens são empresários de sucesso. E a gente também trabalhando dentro dessa área na fisioterapia, que é a área que a gente trabalha mais forte, que é a traumatortopedia esportiva, a gente também vê uma representatividade muito masculina. E aí, olha o que é mais interessante, assim. Então, quer dizer, também no cenário político, a gente vê às vezes, mas a gente às vezes não tem essa noção, né, do ambiente ali. Essa vivência no espaço que cada um de nós estamos, aqui especificamente nós estamos na cidade de Goiânia, mas é você trazendo essa informação. Opa, peraí, de 35 pessoas, eu tô falando que tem 4 mulheres que estão ali falando por mulheres. Porque, ok, homens podem falar por mulheres, mas como você mesmo disse, eles não vão trazer o que a gente às vezes precisa, nem eu acho que a linguagem que a gente precisa para a gente poder realmente conseguir ter o que a gente deseja, né? Que é o mínimo de equidade. Eu vou dar um exemplo, porque exemplos, eles fazem a pessoa visualizar, compreender. Você vê, o recém-eleita, eu estava na sessão, né? Sessão plenária, e aí tinha um projeto de lei do então vereador Paulo Borges, que ele obrigava a instalação de cabides para a Bolsa de Mulheres em banheiros femininos. Menina, foi uma
Ribuliço. chacota. Pegavam o projeto, olha que absurdo, faltando vaga no CIMEI, o cara preocupado com gancho em banheiro de mulher. Isso aqui é um desrespeito. Faltando vaga em UTI e o vereador preocupado com gancho em banheiro de mulher. Eu, mas o que esse povo tá falando, né? Aí eu sei que eu vou discutir, você tem 10 minutos, né? Aí eu peguei o projeto e falei, ó, o negócio é o seguinte, eu sou professora e hoje nós vamos fazer aqui um exercício. Vamos fazer de conta que todo mundo aqui nessa plenária é mulher. E aí você você tem uma criança e você vai a um shopping. E aí você tem a criança, a bolsa da criança, a sua bolsa. Você comprou lá qualquer coisa no shopping. Aí você tem a criança, a bolsa da criança, sua bolsa e uma sacola. Você resolve ir no banheiro. A mulher no Brasil, e eu aprendi isso quando eu saí de casa, mulher não senta em tampa de vaso. Meus irmãos faziam xixi sentado para não molhar a tampa. Então, para mim, a coisa mais normal do mundo era sentar. Aí eu ia sentar, minhas amigas, você vai sentar? Vai pegar doença venérea, sua mãe não te avisou, não? Não, minha mãe não me avisou, não. E aí teve uma que falou assim, você vai engravidar. Falei, ó, mas aí também é demais, né? Não. Eu sou novinha, mas não sou boba, não. Enfim, a mulher não senta. Aí, ela então, vamos dizer que tá de calça comprida. Você desceu, você fecha no joelho, porque não pode encostar no chão, que tá tudo molhado. Sim, sim. Aí você fica lá numa posição de semiflexão. E aí você abaixa e a bolsa roda e acerta na cabeça do menino e sacola, o menino começa a gritar. Olha que coisa mágica! Você põe um gancho, você resolveu 80% do problema. 10% é acertar o vaso e 10% é olhar o menino. Reduziu o meu problema, né? E o que é que o dinheiro do dono do shopping tem a ver com vaga de CMEI? O que é que o dinheiro do dono da academia ou do Instituto Naves Queiroz tem a ver com vaga de UTI? Um dinheiro é um dinheiro, outro dinheiro é do dinheiro. Esse dinheiro do privado, ele não vai financiar a vaga, ele já paga o imposto. Sim. E você vai resolver muito o problema da mulher. Olha que coisa mágica. Olha, foi aprovado por unanimidade. Aí um vereador, ele pegou e falou, eu quero declarar minha mudança de voto. Eu vou votar, porque a doutora Cristina explicou, e explicou muito bem. Consegui entender o sofrimento de uma mulher no banheiro e vou lutar por mais ganchos em banheiro. Ou seja, você ganhou ali um aliado para sua luta. Ele nunca mais vai esquecer. Ele vai lutar, eu sei que vai. Porque ele compreendeu uma necessidade que é exclusivamente feminina, né? Para eles é muito mais fácil, eles não têm que abaixar a calça, eles têm que ficar em semiflexão. Eles normalmente não estão segurando uma criança, não estão segurando uma bolsa. Então, é tudo muito diferente. Mas a partir do momento que seus colegas te compreendem, eles passam a somar, não é em tudo que eles vão somar com você, mas naquilo que eles passam a acreditar como necessidade, eles vão defender. Então você precisa desse corpo, dessa vivência feminina nos espaços de decisão, seja no executivo, seja no legislativo. Você precisa ter mulher, você precisa ter diversidade.